Me escutam? Todo mundo me escutando? Escutando bem? Esperar para chamar a Mari. Oi! Agora sim! Tudo bem, Sextou me vendo? Mari? Tudo bom, meu amor? Como é que você tá? Tô Tão ótimo, e você? bonita! Obrigada! Eu quero Cadê os colocar um presos aqui? filtro. Deixa eu ver se eu colocar um filtro vai travar. Sabe que eu nem sabia que dava pra colocar filtro? Eu descobri esses dias que dava pra colocar filtro aqui Querida, na você precisa se live. atualizar, entendeu? Porque a Não tava sabendo. vida, ela permite que a gente fique ainda mais bonita. Vou Minha botar vida é um filtro. filtro. Eu também quero, deixa eu ver. Ah, é porque o filtro no Ó, Instagram para live, ele tá com frescura. Então, se você coloca filtro, ele atrasa a voz. Mas eu não sei se tá ok aqui a hum, minha voz. Tá não, ok? tô te escutando bem, tô te escutando normal. Tá, não tá com delay, né? Então, Não, qualquer coisa as pessoas comentam aí, mas eu acho que tá tudo bem. Olha, eu também coloquei filtro, até parece que assim que eu tomei um solzinho, sabe? Tô tomou um só. Eu tô corada. branca, como sempre, porque aqui nem filtro resolve. O Pascoal falou isso hoje, né? A gente foi comer com ele, almoçar com ele. Ele falou assim: Nossa, não tem uma pessoa mais branca que a Maria. Sacanagem, meus amigos fazendo bullying Sacanagem. comigo. Mas Isso eu é também o tô muito uísque que você branca. tá bebendo? Não sei se o Conar achar ruim é chá. Tá, Mas se ele não achar ruim, talvez seja, entendeu? tá. Eu tô bebendo coca. Se o Ministério da Saúde achar ruim, é suco de uva. Hum. Porque você sabe, né? Que eles querem regular agora até o sal que a gente bota na comida. Então, Não, tudo, né? Agora não pode nem fazer sorteio, né? Segundo umas pessoas aí que influenciam muito não negativamente. pode. Não pode. Não pode fazer sorteio. Deus. Ai, meu Deus do céu, Deus que me livre. Mas Eu tô vamos lá, em primeiro esperando. lugar, Eu tô é... esperando a Polícia Federal bater aqui na minha casa, porque eu a fiz Renata. sorteio. Hey! Uai, estão falando que tá com delay. É, tem gente falando que tá com delay, tem gente falando que tá normal. Rê, dá um help aí. Tá com delay, tá normal o som? Como é que tá? Comenta aí pra gente saber. Lindo, olha aí se tá com delay ou se tá normal. O seu delay chegou aqui agora. Chegou? Não, tipo, o tempo tá. Tá ok? Ah, estão dizendo que tá ok. Vamos lá. A Tô dizendo que produção, tá normal. a produção tá dizendo que tá ok. Bom, É, em primeiro Renata disse que tá lugar, normal também. então Então ótimo, vamos ótimo. seguir o Vamos jogo, lá, vamos seguir o toca o baile. baile. Mari, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Acabou surgindo porque eu vou te falar assim, existem muitas perguntas para mim que surgem com bastante frequência. Eu tenho 29 anos, né? Mas eu trabalho no... Minha mãe toma Guaraná. Murilo! Minha mãe Ó, falando que eu tô tomando Murilo! Guaraná. Murilo assistindo a gente aqui, o Favelado Investidor. Maravilhoso, amo. Sério? Ai, que fofo, eu quero fazer uma live com ele também, nos meus mundos da finança. Eu trabalho no Vai, mercado vai. financeiro, eu não sei se você sabe, Mari, já desde acho que meus 18, porque eu entrei na faculdade, eu entrei na GV e comecei a trabalhar com os professores. Eu sou, quer dizer, fui na época aluna bolsista da GV, então os alunos que tinham bolsa por mérito, eles tinham que trabalhar com o professor. E acabei trabalhando no mundo das finanças, fui me apaixonando, sempre gostei muito de exatas. Então, uma pergunta que me surge muito, quem me segue, muitos alunos, porque eu sou professora universitária também, dava aula para graduação de economia, hoje em dia eu só dou aula para MBA em finanças. Então, a pergunta para quem está adentrando nesse mundo é muito assim: Mila, você sofre muito por trabalhar num ambiente muito masculino? Foi muito difícil você conquistar tudo isso? É muito difícil? O que você sofreu de preconceito? E eu sempre respondia: não, gente, nunca tive problema com isso. Existem algumas questões que são de assédio, mas assédio existe em todos os cantos. Mas eu acredito que onde eu cheguei, porque eu cheguei foi por mérito meu, foi batalha, foi esforço. Nunca me senti menos ou mais por ser mulher, apenas que qualquer pessoa que estivesse ao meu lado, ela estaria competindo por performance.
Então, assim, graças a Deus eu cresci muito na minha carreira, mas nunca tive problema, sinceramente, assim, se tem um homem, eu sei que eu vou estar competindo com ele, sinceramente, pelo meu potencial, pelo meu esforço. Então eu trouxe aqui, eu acho que essa semana passada, um vídeo do queridíssimo Jordan Peterson, onde ele fala do gap salarial. Ai, apaixonada, acho que tá até aqui, ó, 12 regras para a vida, amo. Muito bom. E tava falando sobre isso, trouxe para seguidoras. Quem me conhece, quem é próximo de mim, sabe que eu não sou uma pessoa feminista, mas muitas não entendem o porquê, mas porque são pessoas muitas vezes que não entendem de onde vem o movimento. E eu, principalmente, a minha formação, né? Eu também tenho meu mestrado em economia, toda história em finanças. Eu explico muito para as pessoas o que você pode analisar. Então, economicamente, como que você compara uma mulher com um homem no mesmo cargo, com uma mesma entrega, para você poder afirmar se existe ou não existe gap salarial. E é muito o que o Jordan Peterson fala, de esforço, de batalha e de preferências, né? Então, primeiro eu fiz um desenho, foram uma sequência de stories, perguntando para as pessoas se elas escolheram a profissão, na verdade, por pressão social, porque elas queriam. Então, primeiro desenhando todo para elas entenderem que, na verdade, elas estão no cargo que elas estão por questões de escolha, de batalha. Se elas tiveram, muitas vezes... Porque nem toda mulher está disposta a abrir mão de estar com os filhos à noite para estar trabalhando. Nem toda mulher está disposta simplesmente a arregaçar as mangas e peitar um homem que seja, que seja par dele, né? Então, tem muitas coisas assim que mexem muito, e eu vejo que a questão do feminismo, muitas vezes quando eu falo eu não sou feminista, as pessoas falam assim, nossa, então quer dizer que você é a favor de crime doméstico, quer dizer que você é a favor de ganhar menos que um homem. Eu falo, não, gente, peraí, vamos entender primeiro, porque eu acredito que hoje em dia as mulheres que se dizem feministas não entendem muito a pauta. Então, eu estava até conversando com meu namorado antes, estava falando para ele que minha mãe me ligou e falou assim, Mila, pega leve, porque você é meio cavala, né? E assim, eu sou realmente, eu como professora, os meus alunos sabem, eu tenho zero paciência muitas vezes. Então, tinha gente que chegava e falava assim para mim, professora, porque vamos falar sobre Keynes? Porque Keynes, isso. Aí eu pegava e falava assim, minha resposta era sempre a mesma. Você já leu sobre isso? Qual o seu embasamento? Eu posso discutir você, eu posso parar de falar sobre valuation, sobre mercado financeiro e conversar com você sobre isso. Mas qual o seu fundamento? Ah, eu nunca li. Eu só vi o fulano, youtuber, falando. Eu falo, então, faz o seguinte, leia, porque nessas condições eu não consigo debater. Aí todo mundo... Então, assim, as pessoas não têm embasamento ainda. E eu vejo que o movimento feminista é a mesma coisa. Então, depois que eu fiz essas publicações, eu vi que tem muita mulher que ainda não entende muito bem, que fala isso, nossa, você não é feminista, então quer dizer, você é contra as mulheres? Como assim, Mila? Você é uma mulher que já se divorciou, é dona do seu próprio nariz, você que tem o seu trabalho e não se diz feminista. Então, assim, na verdade, eu falei assim, peraí, vamos aproveitar então isso aí, vou chamar uma pessoa que eu adoro quando fala sobre isso, você, para explicar um pouco. Então, eu vou dar uma contextualizada nas minhas ideias e depois eu quero te fazer algumas perguntas e aí você vai adicionando aí, pode ser? Beleza. Mas, ó, só nessa introdução aqui já tem tanta coisa para comentar que você não faz ideia. Mas a primeira de todas foi o que você falou sobre o ambiente de trabalho que você sempre trabalhou ser dominado por homens. Sim. É muito engraçado, porque apesar de ser jornalista, eu sempre trabalhei muito em agência de publicidade e por mais que tivessem mulheres, obviamente, eu tive a sorte de cair em agências, em trabalhar em ambientes que eram dominados por homens. Sim. E acho que um dos últimos trabalhos que eu fiz, né, antes de abrir a minha empresa e trabalhar sozinha, eu trabalhei com uma equipe de 16 pessoas e eu era a única menina. Nossa. Eram 15 meninos. E é muito engraçado isso, porque eu falo para você, eu falo para todo mundo, as pessoas acham que é um romantismo ou que eu tô, sei lá, escondendo alguma coisa. E não é, eu não preciso. Né? Eu já fui assediada, eu já tive problema com homens também. em outros ambientes. Mas no meu trabalho era muito surreal, porque assim, eu nunca tive problema algum
por estar num ambiente predominado por homens. Então, assim, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito estando num ambiente dominado por homens, mas eu sofri preconceito por estar num ambiente onde as pessoas majoritariamente são de esquerda, porque a área de comunicação é dominada pela esquerda, e eu não era de esquerda. Então, assim, você vê, ninguém estava nem aí pro fato de eu ser mulher ou não, assim, mas o pessoal tinha ali um certo preconceito. Nossa, mas como que você é mulher e não é feminista? Ou como que você é mulher e não é de esquerda? Ah, como é que pode? As pessoas têm muita dificuldade de entender que na vida nem sempre as coisas são como a gente acha ou espera que tenham que ser, porque existem muitas nuances, né? Então, assim, o fato de eu me colocar contra essas ideias coletivistas de modo geral, porque não é só o feminismo, é qualquer outra. Eu não me identifico com nenhum movimento de nenhuma espécie, né? As pessoas acham que imediatamente quando você diz que você não é uma coisa, você automaticamente é outra. Que elas escolheram para você. Exato. Então, se eu critico o movimento feminista, né? Você é a favor de tudo que é contra a mulher. Exato. Por mais que as minhas críticas sejam legítimas, por mais que muitas vezes as pessoas reconheçam que as minhas críticas estão certas, eles ainda falam assim, não, tudo bem, mas você, como mulher, tem que ser feminista. Eu falo, caralho, eu não tenho que nada. Vocês defendem tanto a autonomia feminina, mas estão querendo me impor goela abaixo uma coisa que eu não concordo. Não sou feminista. E por não ser feminista, isso não quer dizer que eu sou machista ou que eu ache que a mulher tem que apanhar, que eu acho que a mulher tem que viver submissa ao homem dentro de casa, que o homem tem que ter direito no espaço do trabalho, tudo Exato. isso. Exato, que o homem tem que sair para trabalhar enquanto a mulher fica em casa cuidando dos filhos. Eu não tenho essa cabeça, eu nunca tive. Isso veio da minha criação. Minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, muito batalhadora, que criou 2 filhos sozinha, né? Que teve ali, fez um esforço homérico para entrar no mercado de trabalho, para conquistar tudo que ela conquistou. Então, da minha base, eu tenho essa percepção das coisas, que é preciso esforço. Mas esse esforço, Mila, ele não tem a ver com gênero. Esse esforço ele tem que vir, porque se a gente quer ter qualquer coisa na vida, seja homem, mulher, gay, hétero, whatever, você vai ter que se fuder e pronto. Foi exatamente o que eu falei nessa sequência de stories que eu peguei e falei assim, não, peraí, vamos falar sobre isso. Que muitas vezes, era isso que eu tava... uma dos questionamentos que eu coloquei, né, que eu coloquei uma enquete foi, gente, se na verdade no seu trabalho o seu chefe ele estiver valorizando o seu colega porque ele é gay, porque ele é mulher, porque ele é homem, porque ele é negro, isso vocês não acham que é soberania em vez de igualdade? Então, se a partir do momento que você está valorizando a pessoa porque ela é negra para conseguir um trabalho, ou que ela é mulher, ou que ela é homem, você não está simplesmente igualando por quê? Por performance, por entrega, por características. Então, assim, cadê a igualdade, entendeu? Não tem igualdade, tem soberania. Exato. E Mila, tem uma pessoa que comentou aqui, Mafê Botafogo. Essa questão de gap salarial. Não sei quem é, mas ela perguntou assim, mas trabalhar, ter o próprio dinheiro e votar não são direitos das mulheres conquistados pelo feminismo? Como não apoiar se vocês fazem exatamente o que o feminismo... É isso que eu quero conversar. É isso que eu quero conversar, porque na verdade as pessoas não sabem a história de como a mulher chegou para conseguir o voto e como na verdade ela não exigiu igualdade, ela existiu na verdade um favorecimento. Então é nisso que eu quero falar. Mas antes disso, só comentar o que a Renata falou aqui, que é maravilhoso. Ela falou que tem vários dados, inclusive, uma das coisas que eu mais utilizo quando eu vou defender essas questões é uma pesquisa de Harvard, que na verdade, tipo, falando em econometria. Econometria, na verdade, quando você vai fazer algum estudo econométrico, quando você vai fazer uma regressão linear para estudar quais são as indicações, como os dados, eles vão resultar em algo, na verdade... quando você tira todos os parâmetros, por exemplo, você começa a ver horas trabalhadas, entregas, cargo, salário, local de trabalho, quando você iguala tudo, você está comparando realmente uma mulher igual a um homem, existe sim um gap salarial, uma diferença salarial, e é de 10 cents. Isso é uma pesquisa de Harvard. Então, existem muitas pesquisas que quando você compara banana com banana e não banana com maçã, você vê que não existe gap salarial. Então, realmente, como a Renata tinha falado, vamos voltar, porque eu quero chegar nas ondas e eu quero falar exatamente disso aí, das conquistas. Pode falar. Começando um pouco, assim, da minha história, como eu cheguei no feminismo, na época que eu estava no cursinho, eu sempre gostei muito de ler, né? E na época que eu estava aqui no cursinho, eu vim fazer cursinho em São Paulo para fazer GV,
era uma época assim. Hoje em dia, para ter a linha de pensamento que eu tenho, as minhas crenças, eu li livros de comunismo, de socialismo, porque eu consigo embasar. Então, aqui, por exemplo, aqui em cima não dá para ver, mas eu tenho os 3 Capitais de Marx. Um dos livros que eu comecei a ler e me levou para essas questões de feminismo foi esse aqui, ó, do Engels, que ele fala sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado, onde ele vai falar muito dos movimentos de esquerda. Então, eu comecei a ler sobre isso, ele fala muito do feminismo e da questão da propriedade, e eu lendo isso, eu falei assim, gente, mas peraí, o feminismo é um movimento total de esquerda. Como que foi colocado isso? E comecei a ficar com esse pensamento enrustido na minha cabeça, li na mesma época o Manifesto Comunista, e comecei a pensar, isso não tá certo. Isso tem muitas coisas que, na verdade, você não está exigindo igualdade. Então, fui começar a estudar sobre o feminismo. E aí cheguei na leitura das ondas do feminismo, né? Então, assim, a primeira questão que eu queria que você falasse um pouco, explicasse, é como que chegou a essa leitura do movimento feminista, que a gente sabe que ele lá, na época das sufragistas e tudo, na verdade, ele estava ligado ao movimento socialista, que era um movimento que ele queria, na verdade, uma soberania sexual, né? E, na verdade, uma soberania de classe. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas ondas do feminismo, Mari. Explicasse um pouco para o pessoal aqui como chegou, como que a mulher conquistou o direito ao voto, que a gente sabe que, na verdade, foi, de certa forma, um movimento que nem exigiu igualdade. Elas, na verdade, nem iam para a guerra e era o que o homem tinha que conquistar para conseguir votar. E também queria que você falasse da questão da conquista do trabalho também. Sim. Só para ilustrar, assim, basicamente, o que a menina perguntou aí, já respondendo um pouco da pergunta dela, as pessoas têm essa mania de acreditar absolutamente tudo que a humanidade conquistou a movimentos que têm essência de esquerda ali, né? Então, se a gente chegou de forma quase que oportunidades quase que iguais para todo mundo chegarem no mercado de trabalho, é porque foi o socialismo, foram as ideias socialistas. E a mesma coisa acontece com uma pessoa está falando sobre esse livro, que é o meu favorito, que tipo, depois, hoje em dia, é um livro para se justificar mesmo. Depois eu falo dele de novo. Vamos lá. Mas aí o que acontece? Então as pessoas, muitas mulheres acham que absolutamente tudo que a gente conquistou, tudo que a gente tem hoje, se deve ao feminismo. E isso é uma falácia, assim, argumentativa, né? Que as mulheres do movimento usam, mas esquecem de uma coisa muito importante, que foi talvez a grande responsável pela verdadeira emancipação feminina e pela chegada da mulher no mercado de trabalho, foi o capitalismo, né? Foi lá na Revolução Industrial, quando as mulheres precisavam ir para a indústria, crianças também iam para a indústria, então assim, não era uma coisa que acontecia, todo mundo precisou trabalhar naquele momento. Então as coisas passaram a mudar a partir dali, não exatamente por causa do movimento feminista, né? E também tem uma coisa que é o seguinte, as mulheres, para tentar acreditar várias coisas ao movimento feminista, dizer assim, não, mas a mulher conseguiu isso ou aquilo porque o feminismo acabou empoderando, o feminismo... Isso é outra falácia, porque assim, a mulher, historicamente, sempre teve sede de poder. Sempre. Se você pegar a história das mulheres nas cavernas, assim, na pré-história, depois da Idade Média, você vai ver que essa característica da mulher, desse interesse por poder, por sempre estar além daquilo que ela poderia, né? Sempre conquistar mais alguma coisa, isso sempre existiu, é inerente da natureza feminina. Claro que esse poder, essa sede por poder, ela vai se adaptando conforme a humanidade também evolui. Mas isso sempre existiu. E eu sinto muito, mas na Idade Média não tinha movimento feminista. Na pré-história não tinha movimento feminista. Mas aquelas mulheres já eram feministas e não sabiam. Então, quer dizer, todo ser humano que nasceu com vagina na face da Terra é feminista e não sabe? Que danado é isso? E muitas vezes as pessoas fazem essa afirmação justamente por desconhecer a essência do movimento feminista e por desconhecer a origem do movimento feminista, né? Que é exatamente o que você pediu para eu comentar aqui rapidamente. Óbvio que não dá para a gente se debruçar nesse assunto, explicar minuciosamente como surgiram todas as ondas,
quem foram as personagens mais importantes do movimento feminista ao longo da história, porque é muita coisa. Então, caso alguém tenha interesse em realmente aprender sobre o feminismo de fato, em vez de ficar reproduzindo discursos que são colocados na nossa frente, sem fazer ideia do que é, de fato, o movimento, eu recomendo que leiam, que estudem o movimento feminista. Aí vão dizer para mim o seguinte, mas aí você vai falar para ler a Ana Campanholo. Não, não, não. Você vai ler a Ana Campanholo já daqui a 10 anos, quando você tiver com as suas ideias formadas. Leia autoras feministas. Você vai ler todas as autoras que escreveram sobre feminismo, todas as teóricas que falaram sobre o movimento feminista. Ali você vai entender o que é o feminismo, você vai entender qual é a origem do feminismo, você vai entender o principal, que é quais são os objetivos do feminismo, qual é a finalidade do movimento feminista, né? Que é desconhecido por muita gente. Então, esse é o maior problema, né? Antes de entrar na questão das ondas, é que muitas vezes as pessoas se deixam levar, Mila, e é o que eu sempre falo, e não é só sobre o movimento feminista, é sobre o movimento negro, é sobre o movimento LGBT e todos os outros coletivos, pela propaganda, né? Então, assim, o que é o movimento feminista? Se você entrar agora, digitar no Google, o que é que vai aparecer para você? É um movimento que luta pelos direitos das mulheres, os direitos políticos das mulheres, né? Que luta pela emancipação feminina, que luta por igualdade de gênero, que luta por isso, por aquilo. Direito civil, né? Exatamente. E aí eu te faço a pergunta, qual é a pessoa que, em sã consciência, vai se opor a isso? Ninguém vai se opor. Nossa, mas é óbvio que eu tenho que apoiar o movimento feminista. Se é um movimento que luta pelos direitos das mulheres, se é um movimento que luta pela igualdade, né, para que as mulheres recebam o mesmo tratamento que os homens recebem perante a lei, enfim, perante a sociedade, por que eu vou me opor a isso? Mas é maravilhoso. Só que isso é aqui a pontinha do iceberg. O negócio é muito mais profundo. Existe uma história do movimento feminista, de como ele surgiu, por que ele surgiu, quem eram os aliados do movimento feminista, né? Que as pessoas desconhecem, e desconhecem mesmo. Então você fica ali repetindo essa coisinha bonitinha da propaganda que, não, mas o feminismo é para que as mulheres tenham isso ou tenham aquilo. E esquece do mais importante, que é a raiz do movimento feminista. Você citou aí o livro do Marx e Engels, né? Eu acho que é esse, que fala sobre propriedade, sobre família e etc. Esse livro foi uma das fontes que inspirou a criação do movimento feminista. Sim, então, você vai ter a primeira onda, que surgiu ali no final do século XVIII, começo do século XIX, que é a onda das sufragistas, né? E o objetivo das sufragistas era o direito político, era que as mulheres pudessem votar. Então, essa era a causa, essa era a bandeira principal ali das sufragistas. E, obviamente, que depois de muita ladainha, de fato, elas conseguiram o direito ao voto. E aí as pessoas falam, nossa, mas então é maravilhoso isso, né? É maravilhoso que elas Aí que começa o erro, né, Mari? Aí que começa o erro, porque assim, de fato, eu nem vou discutir aqui se o sufrágio universal é certo ou errado. Não cabe a mim. Eu tenho minhas considerações, mas isso fica para outra conversa. Só que a forma como se conseguiu esse sufrágio, né? A forma como foi conquistado esse direito, através da minha percepção, é injusta. Por quê? Porque não foi uma conquista, não teve uma luta, né? As mulheres não foram desesperadamente abrindo mão de conforto e assumindo responsabilidades para poder ter o direito ao voto. Inclusive, Mari, por quem que deu o voto feminino? Um homem. Exatamente. Então, o que acontece? Não foi uma conquista, foi um presente. Eu falo isso sem medo de errar. Foi um presente. Por que foi um presente? Porque é o seguinte, para quem não sabe como é que funciona a coisa do voto, que é um direito, né? O direito ao voto, ele só existe porque você tem uma obrigação. E isso funciona de que maneira? Os homens podiam votar naquela época porque eles tinham o bônus, que era o direito ao voto, então eles podiam escolher os representantes, mas eles só tinham esse bônus porque eles tinham o ônus, que era a obrigação, o dever cívico de ir para a guerra. Então, assim, o cara, para poder votar, assim, falando de forma bem abrangente, o cara, para poder votar, para poder ir lá escolher alguém que ele queria que representasse ele precisava estar disposto a ir para a guerra. Ou seja, o cara tinha que dar a vida
pela pátria, ele tinha que dar vida pela nação para poder ter o direito ao voto. Em que momento as mulheres assumiram essa responsabilidade de ir para a guerra para poder votar? Em nenhum. Para a gente votar, a gente só precisa fazer, hoje, né? A gente só precisa fazer 16 anos. Mais nada. A gente não tem nenhuma obrigação civil para poder ter o direito ao voto. A gente não tem. Então, assim, foi injusto, porque os homens continuam com essa obrigação, né? É tanto que, se você não se alistar, né, no exército, quando você faz 18 anos, você tem uma série de punição, né? Assim, uma série de empecilhos. Você fica com o seu título de eleitor suspenso, então você não pode votar, você não pode tirar passaporte, você não pode concorrer a um concurso público, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas parece que isso também. Então, assim, são várias coisas que estão por trás disso que as pessoas ignoram. Ah, não, mas é maravilhoso votar. É maravilhoso, beleza. Mas de que forma que isso chegou até a gente? Como que a gente teve acesso a isso? De que forma a gente podia votar, né? Então, assim, essa é uma discussão que as pessoas acabam ignorando. E tem muitas nuances aí, Mila, que de fato não dá pra gente ficar se desdobrando aqui, senão a gente vai passar 3 horas de live falando só sobre essa coisa do voto. Então, eu recomendo que vocês pesquisem mais a fundo sobre isso, né? Sobre como esse direito ao voto foi conquistado, para que vocês entendam com mais profundidade. E aí, obviamente, a gente teve essa primeira onda, que foi a onda das sufragistas, que tinham como objetivo o sufrágio feminino, né, que era o direito ao voto, e depois surgiu a segunda onda, que foi, acho que meados dos anos 50, por aí. Acho que no meados dos anos 50. E ela se estendeu mais ou menos até os anos 90, por aí. A segunda onda durou mais ou menos esse tempo. Isso, obviamente, lá nos Estados Unidos. E essa segunda onda do movimento feminista, ela já veio com uma outra pegada. Ela ainda traz um pouco dessa herança, digamos assim, das sufragistas, né, sobre direitos políticos. Aí já não era mais a questão do voto, né, do sufrágio, mas outras questões, outros direitos políticos. E veio principalmente para tocar no assunto da sexualidade. Então, foi na segunda onda que começou a se discutir as questões de gênero, o fato das mulheres não estarem, ou estarem de alguma maneira que elas não concordavam, no mercado de trabalho. Começaram a falar sobre gênero como uma construção social. É aí, nessa segunda onda, que aparece a Simone de Beauvoir, que todo mundo conhece, né? Que todo mundo conhece por cima. Que também não da forma pessoa correta. Ficou num pedestal pessoa. aí e não tem noção quem era Simone de Beauvoir. Exatamente. As pessoas as pessoas leem frase de camiseta de Simone de Beauvoir, né? Vê bonitinho, coisa bonitinha no Instagram do povo e não faz ideia de quem foi Simone de Beauvoir. Exato. E não é preciso ir muito longe. Tem centenas de livros que retratam a verdadeira... Era uma alistadora, né, na verdade. Exatamente, a verdadeira pessoa de Simone de Beauvoir, né? Então, assim... Nazista e pedófila, realmente. Ela era uma pessoa que tinha ligação com o nazismo, isso aí basicamente ninguém fala. Ela era uma pessoa que tinha ligação com a pedofilia. Exato. Ela aliciava jovens. Então, assim, tem até um livro que foi escrito por uma das suas alunas, enquanto ela era professora, que conta essa história, né? Que ela aliciava as alunas menores de idade. Então, assim, essa mulher, ela é uma escória, ela faz parte de uma escória da humanidade que até hoje ela é exaltada, ela é vista como símbolo do movimento feminista. Mas as pessoas simplesmente não fazem ideia, né? Muitas pessoas não fazem ideia Exato. De quem foi, de fato, a Simone de Beauvoir. Então, a segunda onda, ela vai ficar marcada por essa questão da sexualidade, né? Onde as mulheres começam a discutir, as feministas começam a discutir as questões de gênero, as questões de qual é o papel da mulher no mercado de trabalho, etc. E depois vem a terceira onda, que acho que talvez a mais recente. Já tem teóricos que dizem que estamos hoje, atualmente, vivendo a quarta onda do movimento feminista. Mas aí é assunto para outra live. Vamos falar das 3 que são as mais importantes. E essa terceira onda, ela já é uma onda que vai falar sobre... ela vai continuar com essas questões da sexualidade, né? Só que agora já traz uma outra pegada, porque a terceira onda ela tem uma influência direta do movimento punk,
né? E é uma onda que é considerada como a mais radical do movimento das três, né? Do movimento feminista, que tem 3 ondas, a terceira onda é considerada como a onda mais radical. Muito embora, como eu disse, já existem teóricos falando que vivemos hoje a 4ª onda, e eu considero que a 4ª onda seja ainda mais radical do que a terceira. E se vier uma 5ª, provavelmente vai ser mais radical do que a 4ª. Mas aí o que acontece? Essa terceira onda, desculpa, ela já vai tratar de outros aspectos, né? Então ela vai falar sobre a construção social do gênero, vai dizer que não existe mulher, né? Existe pessoa, e a pessoa vai se tornar uma mulher se ela quiser, e vai se tornar um homem se ela achar que para ela faz mais sentido. Então vai começar a discutir essas questões de gênero como uma construção social. É uma onda que dá origem a outras vertentes do movimento feminista, né? Então, hoje a gente tem mais de 20 vertentes do movimento feminista. Você tem o movimento feminista libertário, nunca vou entender. Também não. Falam que esteve, né? Depois você foi para 2 ondas, americana e a onda europeia, né? Exatamente. Mainstream, eu também não sei. Se você descobrir, você me conta, tá? Então conto sim. Então tem o afrofeminismo, tem o feminismo cristão, que é outro para mim que não faz o menor sentido, visto que qualquer pessoa que tenha, enfim, que seja cristã, tem que olhar para o feminismo, é quase que uma obrigação religiosa, assim, é um dever com a sua religião, de olhar para o feminismo e desprezar completamente esse movimento, porque é impossível você ser cristã e feminista ao mesmo tempo. Se você conhece o movimento feminista, você sabe que não dá, né? Então, assim, existem várias vertentes dessa terceira onda que vai, assim, degringolar para uma caralhada de coisa, uma caralhada de outros grupos, subgrupos ali do movimento. E, como eu disse, ela é a onda que é considerada mais radical. Então, assim, é a onda que o pessoal já começa a tocar mais terror, né? Então, não é mais as sufragistas bonitinhas lá caminhando com cartaz na rua. Já é a galera na praça de peito de fora e morte aos homens e etc. Todo homem é um estuprador em potencial. Exato. E todo esse clichê, assim, completamente... Do patriarcado. Patriarcado e tal. Então, todo esse clichê completamente sem sentido que é usado pelo movimento feminista. Então, em resumo, Mila, mas assim, bem resumo mesmo, tem essas 3 ondas, mas como eu falei, é muita coisa, não dá pra... Adorei! Perguntaram aqui, ó, tem feminista terraplanista? Deve ter, provavelmente. Deve ter, feminista bolsonarista, feminista... vai aparecer uma porrada aí. Eu já vi um grupo antifascista de direita. Feminista antifascista, provavelmente tem. Feminista, não, essa aí com certeza tem. Mas, enfim, e aí, Mila, qual é o ponto que talvez entre nessa discussão que seja bastante desconhecido por mulheres que se dizem feministas, que é sobre a essência, né? A gente falou aqui um pouquinho sobre a construção do movimento ao longo do tempo, né? Sobre a história, mas a gente não falou ainda sobre a essência. E qual é a essência? A essência do movimento feminista, ela está completamente ligada às ideias marxistas. O feminismo, ele deriva das ideias marxistas. Então, assim... Completamente. Exatamente. O movimento, ele foi fundado, inspirado nas ideias marxistas. Uma dessas fontes é esse livro que você falou aí, do Marx e Engels, que fala sobre propriedade, sobre família, sobre Estado e etc. Então, por que é importante saber disso? Porque se você for parar para observar, quando Marx fala sobre luta de classes, por exemplo, ele também coloca a luta de homens e mulheres. Então, é sempre a coisa de um versus o outro, né? São grupos que deveriam estar se matando. Teoricamente, essa é a defesa que ele faz. Pelo poder, né? Exatamente. Então, existe sim ali a essência do marxismo nas ideias feministas. E aí, lá na primeira onda do movimento feminista, como eu falei, né, que teve origem no final do século XVIII, começo do século XIX, existe um nome que é muito importante, que é Emmeline Pankhurst. Depois, quem tiver interesse, pesquisa sobre essa mulher. A Pankhurst, na verdade, ela assim, talvez ela seja um dos nomes mais importantes ali nessa onda. E ela tem uma história muito peculiar, né? Ela era uma mulher de família classe média alta, assim, para os padrões ela era rica.
E ela tinha 5 filhas e servas. Ela possuía servas. Ela tinha várias servas na casa dela, porque ela precisava se dedicar ao ativismo político. Então, ela não tinha tempo para cuidar das filhas e aí ela precisava que as servas cuidassem das filhas dela. Uhum. E aí é muito engraçado, porque a Pankhurst, ela foi filiada ao Partido Socialista, ela tinha ligação direta com sindicatos e toda a cúpula ali da esquerda, né, naquela época. Uhum. E é engraçado porque a Pankhurst, ela foi a mulher que fundou o primeiro movimento feminista de fato, né? Eu não vou lembrar o nome agora, mas depois vocês pesquisam aí se tiverem interesse. E sabe o que é engraçado? É que quando ela conseguiu juntar várias mulheres ali nesse grupo, né? Teve mulher que falou assim, meu Deus do céu, eu tô fora, não quero ficar nisso aqui. E rompeu A própria filha dela questionou ela e ela expulsou a própria filha filha dela, uma das 5 filhas que ela tinha, uma das 5 filhas questionou. E ela pegou e falou assim, você está questionando? Então você está fora. E ela foi expulsa do movimento pela própria mãe, né? Sim. E assim, tem relatos de que a mãe era bem filha da puta com ela por isso, né? Porque pra Pankhurst, o movimento feminista estava acima de qualquer coisa. O ativismo político dela estava acima de qualquer coisa, inclusive da própria família, né? Sim. Então, assim, essa é mais uma coisa, esse é mais um elemento, né? Que as pessoas não entendem. O feminismo é um movimento político, né? Ele surgiu da esquerda, ele é feito para as mulheres de esquerda, né? E ele funciona com ideias baseadas nas ideias de esquerda. É uma coisa que muita gente não sabe. Então, assim, não é só a origem, não é só a gênese ali do movimento feminista que tem ligação com o socialismo. É desde a sua gênese até os dias atuais. E aí as pessoas falam, não, mas não é. Então, assim, existe uma série de livros. Tem um livro chamado, até anotei aqui para não esquecer de comentar. Tem um livro chamado... Ai, meu Deus, qual é o livro? Tem aqui o nome... Eu acho que é A Dialética do Sexo. Acho que é A Dialética do Sexo. E é um livro que ele vai falar justamente é a dialética do sexo, isso mesmo, de Firestone. E ela vai explicar justamente esse ponto, né, de que o movimento feminista, ele tem origem, né, no marxismo e ele segue o método marxista. Então, assim, isso que eu tô falando para vocês não é Ana Campanholo, não, gente. Porque as pessoas têm um preconceito. Não, mas Ana Campanholo, de direita... Ela é de um partido... Mas por isso que eu quis começar a contar para você que minha história do movimento feminista, de não me considerar uma feminista, foi tipo, eu com 17 anos, quando eu sempre adorei política, né? Eu comecei a ler, eu li tipo boa parte dos livros do Marx, li também livro do Engels, e eu comecei a falar, não, peraí, isso não faz muito sentido. Então, assim, tem muita gente que acha que a gente, na verdade, é só leitura de direita, leitura liberal, leitura conservadora. Mas para a gente estar aqui falando isso, é toda uma fundamentação. Porque, assim, na minha cabeça, uma das coisas que eu falo muito... O pessoal não sabe, mas eu li muito mais Marx do que Mises. Eu também. Até porque, vamos lá, né? Olha o tamanho dos livros do Marx. Você quer dizer que é pra ver, os 3 pretos ali, ó. Então, assim... Meu livro de cabeceira aqui é o Capital, desse tamanho o livro. Gigante, eu tô com ele dividido em 3. Então, as pessoas não sabem, na verdade, que um movimento, principalmente muitos desses movimentos voltados para de esquerda, são total incoerentes. Então, não tem nenhuma coerência. Você começa a ler, você começa a se questionar, mas peraí, isso aqui. Mas se eles exigem isso aqui, de onde que vem? Então, não tem muito nexo, né? Se tem muita essa briga intelectual. Então, na verdade, as pessoas acham que justamente é a defesa da direita e, na verdade, não é incoerência do que está aqui na esquerda, né? Exatamente, exatamente. Até porque, Mila, não sei se eu já comentei isso com você, mas você já deve ter visto. Eu fui de esquerda por boa parte da minha vida. Jura, não sabia. Eu era de esquerda até... Já te conheci. 2009, 2010, há 10 anos, eu era de esquerda. Eu não era só de esquerda. Eu era de esquerda, filiada à UNE, eu era militante do PT, eu fazia manifestação, eu organizava militância petista. Oi, Pascoal. Pascoal, amigo querido. Então, assim, eu conheço o negócio, como ele funciona por dentro. Não é só a parte teórica, né? Que eu li bastante. É a parte prática também. É como a esquerda funciona na prática. Então, assim,
Eu falo do negócio porque eu conheço mesmo como é que funciona essa porcaria. Mas é exatamente isso. Perguntaram aqui, mas então como é que chama a mulher que luta pelos direitos das mulheres, a mulher que defende que as mulheres tenham ali, né, sua personalidade, seu comportamento respeitado, seus direitos respeitados, sem ser feminista. Essa pessoa chama pessoa normal, tá? Chama pessoa. É que nem pão francês na França, que chama pão. Então, uma pessoa individualista que não valoriza o coletivo. Então, Exato. Grupos coletivos que defendem os valores de interesse deles. Exato. Então, assim, é a mulher que se opõe à violência doméstica. A mulher que se opõe à violência doméstica, a mulher que luta pelos direitos das mulheres. Como é que chama essa pessoa se não é feminista? Gente, chama pessoa mesmo. No caso, é pessoa. É pessoa normal. Porque qualquer pessoa normal que tem ali 2 neurônios funcionando sabe que você não tem que apoiar a violência biodoméstica, que você não tem que se opor aos direitos das mulheres e que achar que as mulheres devem levar chibatada e etc. Exato. Não! Você não precisa ter participado de um grupo, você não precisa estar vinculado a um movimento coletivista. Basta você ter consciência das coisas, você não precisa, né? Então, essa é uma questão que sempre me perguntam, Mari, mas se eu não sou feminista, eu sou o quê? Eu falo, você é uma pessoa normal. Tá tudo certo com você. Você defende todo mundo, cada um com o seu, seja o que for, se esforce no que você vai fazer. É muito isso que eu falo, Mila, mas então, você no seu trabalho, você não acha que tem que ser feminista para valorizar a sua luta? Não, eu olho pra mim. Enquanto eu fico pensando nos outros, que o outro tá falando, eu não tô aqui trabalhando, tô estudando, tô me dedicando, tô ralando. Olha pra você, para de olhar, tipo, vamos seguir isso, meu grupinho, gente, nós contra os outros. Quem anda em tribo é índio, pelo amor de Deus. Não, eu sei que fora a gente tá aqui negócio. O tempo já tá aí faltando uns 17 minutos. Eu vou colocar algumas perguntas que o pessoal mandou pra gente ver aqui. Nossa, já passou esse tempo todo, menina. Já. Caramba. Rapidão, né? Uma sacanagem ter só 1 hora. Deixa eu ver aqui. Perguntaram assim, só um minuto. Por que vocês não debatem com uma feminista? Então eu vou deixar como sugestão aqui o vídeo da nossa amiga Renata Barreto, debatendo com 3. Tá? Sim. Com 3 de uma vez só. E tratorando todas elas. Então fica aí a sugestão para vocês assistirem. Procurem aí no YouTube, sei lá onde é que vocês acham. Mas bota aí, Renata Barreto, tratorando feminista. Vai aparecer. Eu consigo achar aqui. Ai, meu Deus do céu. Bom, enfim, segundo a neurociência, independente de ser essencialmente feminista, a mulher tem mais... Tá, não coube aqui todo. Mas a pergunta é, você acha que existem diferenças biológicas entre homens e mulheres? A mulher, muitas vezes, ela se destaca em algumas áreas diferentes dos homens, assim como os homens são melhores, muitas vezes, em ambientes de exatas, tem mais homens, e às vezes ambientes, por exemplo, mais as áreas médicas, tem mais mulheres. Você acredita que existem essas diferenças biológicas? Eu acredito não, elas existem. E contra fatos não há argumentos, assim. Querem dizer que não, então não, essa discussão não cabe. Eu não discuto com a realidade, assim, eu discuto com nuances e posicionamentos a respeito da realidade. Mas com a realidade eu não vou bater de frente. Existem comportamentos, existem predisposições que são inerentes ao homem e predisposições que são inerentes à mulher. E assim, a ciência já comprovou isso inúmeras vezes, em inúmeras situações que nem cabe aqui ficar discutindo. Maravilhoso. Um parênteses, quem fez essa pergunta foi minha mãe, ela mesma aqui, comentando. Existe, isso é provado. Mãe, te amo. Maravilhosa. Valeu, maravilhosa. Mas é isso, existe, óbvio que existe. Então, assim, eu nem vou entrar aqui numa discussão biológica, porque senão vão logo meter, você não é cientista. Não sou. Mas eu estudei o mínimo, né? Eu assisti as aulas de biologia na escola, eu não estava matando aula, eu estava assistindo. A gente não está falando sobre incompetência, né, Mari? Não é incompetência, não tem nada a ver. É diferenças. As diferenças existem. Existem diferenças. É uma coisa que eu sempre falo, gente, se não fosse para ser diferente, Deus tinha feito um só. Foi fazer 2 para quê? Porque é diferente. Então, assim, existem diferenças que são biológicas, né? Diferenças da anatomia das pessoas e também a partir do cérebro, enfim. Exato. O cérebro masculino, ele é banhado por hormônio masculino, muito mais do que
a mulher, banhado por muito mais testosterona. Isso, obviamente, influencia. Então, assim, são várias coisas, né? Mas é a realidade. A gente pode até dizer o seguinte, não, fulano, que aí é uma questão que tem a ver muito mais com os transgêneros, né? Mas só abrindo um parênteses aqui, fulano nasceu homem, né? Ele tem ali... ele tem a carga genética masculina, ele é um homem, ele tem, enfim, um pinto, mas ele não se sente um homem, ele se identifica com uma mulher, beleza, tranquilo, ele pode se tornar uma mulher, ele pode fazer a mudança de sexo, tranquilo, não tenho oposição alguma a isso, até porque eu sou uma defensora radical das liberdades individuais, você faz o que você quiser com a sua vida e com o seu corpo, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, fulano é homem, ele nasceu homem. Ah, não, mas ele, tudo bem, ninguém está discutindo se ele se sente ou não, mas ele é. Biologicamente, ele é homem. E aí é por essa razão que essa discussão, Mila, sobre transgêneros no esporte, ela é tão absurda, porque você pega exemplos, a Ana Paula é uma grande defensora dessa pauta, né? Ela tem um embasamento ali de dados e, enfim, muito rico. Então, quem quiser saber mais, acompanha a Ana Paula, que ela está sempre falando sobre isso. Mas a questão é a seguinte, por mais que o corpo masculino, ele sofra alteração hormonal para que aquele corpo... Ele nasceu homem. Não, ele nasceu homem e, assim, já é provado que não muda. Existem coisas que não mudam. Então, você pega uma atleta que é transgênero, né? Um atleta que nasceu homem e se transformou numa mulher, e você coloca ela para competir com outras mulheres, ela vai dar uma surra. Porque existem coisas ali que são imutáveis. A nossa carga genética, ela é imutável. Você muda o rosto, você faz nascer pelo, você faz peito, você tira peito, você faz qualquer mudança externa que você quiser. Mas a sua carga genética, ela é imutável. E junto com essa carga genética vem uma série de coisas. Então, assim, a Tiffany, né, que é aquela trans que é atleta do vôlei, ela nunca vai ser igual, equivalente a uma mulher no esporte. Não vai. Né? Por mais que ela faça um trabalho ali incansável de alteração de hormônios, ela ainda vai ser superior. Ela ainda vai ter muito mais hormônio masculino. Não significa que a gente não queira que ela se sinta uma mulher, que ela se não, eu não sinta tenho bem nada isso. a ver com isso. Ela pode se sentir unicórnio, ela pode se sentir esse livro que está aqui na minha frente. Problema dela, não é essa questão, né? Agora, existem coisas, que é o que eu falei, eu não brigo com a realidade. Existem coisas que existem, que são fatos e que a gente não tem que ficar quebrando a cabeça, né? Porque, como diz a Ayn Rand, né, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, assim, tá aí, existe. E é assim que funciona. Outra pergunta também que eu vi aqui, nossa, meu Deus do céu, as caixinhas estão bombando aqui, meu Deus, deixa eu ver o que mais. Ótimo, vou colocar essa daqui, porque eu tô perguntando para a pessoa certa que tem uma livraria. Indicações de livros. Ah, tá boa. Então, tem muita coisa, e se eu for falar aqui, eu vou ficar horas, e eu nem consigo pensar, assim, 5 livros. Mas no meu Instagram tem 2 destaques chamados Dicas de Leitura, e lá tem, assim, mais de 100 indicações de livros sobre esses assuntos, porque basicamente é o que eu falo todo dia de direita e esquerda. Então tem ali livros para você entender a direita, livros para você entender a esquerda, livros de esquerda para entender a esquerda, livros de esquerda para entender a direita, tem tudo, é uma salada mista. O meu então, também eu tenho um destaque chamado livros. É bem simples também, que eu falo também, livros tanto da parte mais técnica do que eu trabalho, como livros de política, livros também sobre feminismo. Então, e lembrando aqui para quem está assistindo, a Mari e o marido dela, o Bruno, eles têm uma livraria maravilhosa que tem todos esses livros às vezes um pouco difícil de encontrar sobre política, falando um pouco sobre questão de direita e esquerda. Então também indico. E aí, Mila, aproveitando que pediram indicação de livro, já que o tema da nossa live foi feminismo, né? Nos destaques lá do meu perfil, tem 2 destaques que é sobre o feminismo. Sim, maravilhoso. Lá, logo no finalzinho, tem uma lista de livros, uma referência bibliográfica que eu usei para embasar todo o conhecimento que eu tenho sobre feminismo. Ótimo, Mari. Então, ótimo. Todos os livros que fizeram com que eu tivesse essa opinião que eu tenho hoje, esse conhecimento que eu tenho hoje sobre esse tema, estão lá. Então, assim, são livros
de autoras feministas, a grande maioria, porque para entender o feminismo, eu li sobre o feminismo pelas mulheres que criaram o negócio, né? Então, fica... É uma pessoa embasada. Como eu tinha dito, que às vezes eu perdi a minha paciência e falava assim, meu filho, vai ler. Depois a gente discute. Mari é uma pessoa extremamente embasada nessa e em outras pautas. Mari, outra pergunta que também surgiu muito aqui nos comentários e aqui na caixinha, as pessoas não sabem o que é patriarcado. Qual a diferença do patriarcado, que ele influencia ou não dentro dessa questão feminista. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Em resumo, o patriarcado é a ideia de que na sociedade o homem ele é superior, ele tem posição... Dita as regras, né? Ele quem dita, boa definição, é ele quem vai ditar as regras do jogo e, enfim, essa basicamente é a definição do patriarcado, né? Então, as mulheres estão ali submissas a esse patriarcado, né? Então, elas estão submissas ao homem. E essa ideia do patriarcado é uma imbecilidade, né? Assim, a gente sabe, é uma coisa que eu sempre falo, que muita gente ignora completamente, que é o fato de que a mulher ela tem muito mais poder que o homem em inúmeros aspectos, e as pessoas ficam fazendo como se mulheres fossem as vítimas e as coitadinhas, etc. A gente tem uma característica que se sobrepõe a todo o resto, que é simplesmente o poder de gerar uma vida. Exato. Sem a gente, na humanidade, nada mais é possível. Então, assim... Exato. Até o Jordan Peterson fala, hoje em dia as mulheres são boa parte da tomada de decisão dentro das casas, quem ditam ou não as regras de consumo. Sim, então, na verdade... Nossa, Mari, eu falei exatamente isso nos meus stories. Tem que saber dissociar vitimismo do que realmente acontece. Então, por exemplo, eu Renata, que somos no mercado financeiro, que é extremamente machista. Se fosse para eu me vitimizar, eu tava lá ainda, sendo analista, estagiária. Ai, meu Deus do céu, nunca vou crescer porque os homens são mais valorizados. Não, eu ralei, ergui minhas mangas, trabalhei de madrugada, trabalhei fim de semana. Teve uma época que eu tinha 5 empregos, Mari, enquanto eu ainda fazia meu mestrado. Entendeu? Então, assim, enquanto você se vitimiza, tem outra pessoa que utiliza a dificuldade para ser melhor e para crescer. Então, eu acho que independente de qual for a sua diferença, se você se determina gay, se você simplesmente quer definir uma pauta de mulher, racial, seja o que for, ergue tuas mãos e vai pra batalha, entendeu? Principalmente no ambiente de trabalho. Exatamente, Mila, é isso mesmo. Tem que saber diferenciar. Porque, assim, existem problemas que são reais, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, a questão da violência contra a mulher. Existe, assim, não tem o que discutir, existe violência contra a mulher. Exato. E tem que se investigar quais são as causas, tem que, enfim, mudar as raízes ali do pensamento da sociedade. Óbvio que tudo isso tem que ser discutido, tem que ser levado em consideração. E é preciso combater esse problema. Então, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, eu e as feministas, né, porque eu não me coloco como feminista, como vocês devem ter percebido ao longo dessa live, a gente identifica os mesmos problemas. Então, assim, existe o problema da violência contra a mulher. Existe o problema da violência contra a mulher, eu também acho. A diferença está na forma como a gente vê a solução para esse problema. Então, para mim é muito simples. A primeira coisa que vai ajudar, só um parênteses, tá? A primeira coisa que vai ajudar a combater a violência contra a mulher é reformular o sistema penal no Brasil. É fazer com que os homens que cometam violência contra a mulher fiquem presos, mas assim, fiquem presos mesmo, não é cumprir. Assim como qualquer criminoso. Assim como qualquer criminoso. Como qualquer criminoso. Exatamente. Então, assim, reformula as leis, né? Para que essa punição não seja branda como é hoje, né? Então, assim, esse é um ponto. Outro ponto, por que não libera, né? Claro que dentro das suas restrições, mas por que não se discute a questão do armamento civil? As pessoas ignoram isso, mas um dado que assim é surreal com relação a isso é que quando a mulher está armada, em tentativas de estupro, ele só se consuma em 3% dos casos. Em 97% das vezes que um homem tenta estuprar uma mulher e essa mulher está armada, ele não tem sucesso, porque ele vai levar um tiro na cara. Então, assim, você está entendendo que existem
formas de se resolver o Sim. mesmo problema e que, para mim, através da minha percepção, elas são muito mais eficientes do que, não, vamos discutir aqui, vamos fazer uma roda, né? Vamos fazer uma roda na universidade. E dar um Bolsa Mulher. Bolsa Mulher. Exato. Para discutir sobre o comercial da Bombril que foi machista. Não, gente. Pelo amor de Deus. O que é que você está combatendo com isso? O que é que você está resolvendo com isso? De que forma discutir sobre o comercial de marca tal, da Peloton, né? Que foi uma polêmica. De que forma discutir sobre isso? Vai resolver a questão da violência contra a mulher? Não vai. Exato. Não vai. É abstrato. Entendeu? Fica rodando em volta do rabo, né? Exato. Exato. Então, assim, tem que se pensar que existem problemas que são reais, né? Como esse da violência contra a mulher, mas tem que se pensar nas formas de resolver esse problema que são eficientes, né? Então, ficar nessa discussão, nesse joguinho de palavras, de meu corpo, minhas regras, homem potencial estuprador, isso não resolve porra nenhuma. Isso não resolve porcaria nenhuma, pelo contrário. E vamos dizer muito aquela famosa frase dos fins justificam os meios. Então, assim, se a gente vê toda a parte de crime contra a mulher, contra negros e, tipo, todo o meio, tudo aquilo vai justificar. Então, vamos criar essa metodologia e tal. E não se trabalha... eu fiz uma live com o Denis e a gente falou muito sobre o Denis Xavier, sobre o que, na verdade, a sociedade brasileira se transformou e da onde que vem tudo isso. Então, ninguém estuda aqui da onde que vem colonização brasileira, mentalidade do brasileiro e o que está se levando, entendeu? Então, assim, toda a parte que a gente teve dos colonos que chegaram aqui. Então, mesma coisa, você não entende o porquê aquilo está acontecendo e o que poderia evitar que aquilo acontecesse, né? Não, então tá acontecendo isso, vamos matar os homens, porque o homem é péssimo, o homem tem que morrer, são uma raça inferior. Eu me pergunto, honestamente, eu não sei se você vai lembrar, mas há pouco tempo, alguns anos atrás, teve uma polêmica lá de uma moça que foi estuprada numa favela do Rio de Janeiro, e teoricamente por 33 caras, né? E aí o movimento feminista começou a usar esse exemplo para dizer, olha aí, todo homem é assim. Todo homem é um potencial estuprador. Exato. E aí eu me pergunto, cacete, vocês não têm pai, não? Vocês não têm irmão, vocês não têm amigo, vocês não namoram, não casam? Porque assim, eu vou dizer pra vocês, tem muito homem filho da puta. Mas graças a Deus, eu sou... Assim como tem muita mulher filha da puta. Pode não ter essa questão. Claro que tem. Filha da putice é questão de caráter, não é questão de gênero. Exato, né? Mari, perfeito. A gente tem mulheres aí que fazem absurdos, como aquele caso do menino Juan. Quem aqui vai lembrar do menino Juan? De um casal de lésbicas, ativistas, feministas, que simplesmente mataram cortaram o pipizinho do menino, ficaram judiando dele por tempos e tempos. E aí, lésbicas que moravam juntos e tal. E aí? Isso não é falta de humanidade. É igual você falou, uma mulher que não é feminista, que é um ser humano. Pra mim, que lá é monstro, não é ser humano. Então, ela não se classifica, né, nesse mundo que a gente fala. Exatamente. Então, ai, Mari, eu quero continuar. Vai cair, não salvar. Um beijo, Mari, que eu consegui salvar. Beijo. Deixa eu salvar. Vou deixar. Beijo. Tchau, tchau.